Bem-vindos ao canal Cultura e Nostalgia. Aqui você encontra histórias que vão muito além do que se vê na superfície, revelando curiosidades, bastidores e segredos que marcaram a vida de grandes nomes da música, do cinema e da cultura mundial. E a história de hoje começa com um dos maiores fenômenos da música clássica, André Rieu, o eterno rei da valsa. Todos conhecem seu carisma no palco e a maneira como transforma concertos em experiências inesquecíveis. Mas recentemente, uma revelação veio à tona, e ela não envolveu apenas música. Foi algo tão impactante que mexeu profundamente com sua própria família e deixou todos ao redor em choque. Essas lágrimas que surgiram não eram apenas de felicidade. Por trás do brilho dos palcos, das turnês milionárias e das melodias que emocionam multidões, existe um segredo guardado por anos, um segredo que carrega não só um valor incalculável em dinheiro, mas também um peso emocional capaz de mudar a forma como o mundo vê esse artista. O que André Rieu deixou para trás, que abalou tanto aqueles que sempre estiveram ao seu lado. E por que isso desperta tanta curiosidade e emoção até hoje? Fique comigo até o final, porque a resposta vai revelar um lado dele que você provavelmente nunca imaginou. E antes de continuar, quero que você escreva agora mesmo nos comentários a palavra mistério. Só assim vou saber que você está realmente atento a cada detalhe dessa história surpreendente. E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores e curiosidades que não mostramos aqui no vídeo, entre agora mesmo no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. No coração de Maastricht, entre ruas históricas e construções centenárias, ergue-se um castelo que parece saído de um conto de fadas. Mas, para André Rieu, ele é muito mais do que uma obra de pedra e arquitetura imponente. É um retrato vivo de sua trajetória, uma materialização dos sonhos que ele alimentou desde menino. Conhecido como Huis de Torrentes, ou Casa das Pequenas Torres, o castelo foi erguido no século XVI e carrega séculos de histórias em suas paredes. Ainda criança, André Rieu frequentou o lugar para ter aulas de piano. Na época, achava o ambiente sombrio e frio, mas aquele contato despertou nele uma fascinação por construções antigas, reforçada por suas leituras dos quadrinhos de Tintin, nos quais o herói também comprava um castelo. Esse desejo infantil, que parecia impossível, se tornaria realidade décadas depois. Em 1999, durante férias no sul da França, André recebeu uma ligação de seu contador avisando que parte do castelo estava à venda. Era a oportunidade perfeita. Sem pensar duas vezes, adquiriu a propriedade, que viria a se tornar não apenas sua sede artística, mas um símbolo de sua identidade pública. O maestro não se limitou a conservar o castelo, ele o transformou, iluminou os ambientes, acrescentou detalhes dourados e preencheu os salões com peças raras adquiridas em suas viagens pela Europa. Criou até um jardim inspirado no estilo francês, com aves exóticas e plantas tropicais. André costuma dizer que, enquanto alguns realizam o sonho de ter um carro esportivo, ele preferiu uma estufa cheia de borboletas. O castelo se tornou também um cartão de visitas para sua carreira. É frequentemente usado como cenário para gravações e como elemento promocional de seus concertos. Embora não viva nele, preferindo uma casa histórica nas proximidades, a propriedade continua sendo o epicentro de seu patrimônio e um elo emocional com seu passado. E é curioso pensar, aquele menino que um dia achou o lugar sombrio, agora o transformou em um refúgio vibrante, repleto de vida e música, mostrando que alguns sonhos, quando guiados por paixão e persistência, não só se realizam, mas superam tudo o que imaginávamos. Se existe algo mais precioso para André Rieu do que o palco e o aplauso do público, são os instrumentos que ele carrega junto ao queixo com a delicadeza de quem segura um pedaço da própria alma. Entre eles, dois se destacam como joias raras da música. Um Stradivarius, de 1667, e outro de 1732. Essas obras-primas do lendário luthier italiano Antonio Stradivari não são apenas ferramentas de trabalho, elas carregam séculos de história, feitos de madeiras que começaram a crescer na época das grandes navegações, árvores que já estavam enraizadas quando Cristóvão Colombo chegou ao continente americano. Para Rieu, a ligação é tão profunda que ele descreve seus violinos como se fossem seres vivos. Um violino é como uma mulher. Há
muitas mulheres no mundo, mas apenas uma que você ama, com o violino, é igual. O Stradivarius de 1667, por exemplo, foi construído quando Stradivari ainda estava no início de sua carreira, e acredita-se que tenha sido feito durante o período em que o artesão estava noivo. O mesmo amor que ele sentia pela futura esposa, ele colocou naquele instrumento, diz Rieu. O de 1732, por sua vez, é ainda mais raro e se tornou seu principal parceiro nos palcos. Mas possuir instrumentos de valor milionário não é simples. Cada viagem exige cuidados extremos. Os violinos têm seguro especial, viajam com temperatura controlada e muitas vezes com segurança dedicada apenas a eles. Rieu brinca dizendo que seu violino é segurado, mas suas mãos, curiosamente, não. Essa relação vai além do valor financeiro. Durante a pandemia, quando sua orquestra enfrentou sérias dificuldades financeiras, Rieu chegou a declarar algo que surpreendeu a todos. Eu venderia meu Stradivarius para salvar a orquestra. É o trabalho da minha vida. Se eu tiver que jogá-lo fora, jogo junto tudo que construí, mas vamos juntos até o fim. Felizmente, não foi necessário chegar a esse ponto, mas a declaração revelou o tamanho de sua lealdade e do seu compromisso com a música e com as pessoas que o acompanham. Para André Rieu, cada nota tocada nesses violinos não é apenas som, é história, emoção e memória. E talvez seja por isso que suas apresentações toquem tão fundo em quem o ouve. Para entender o homem que conquistou o mundo com a música, é preciso voltar no tempo até a cidade de Maastricht, no sul da Holanda, onde André Rieu nasceu em 1949. Desde pequeno, ele viveu cercado por partituras, ensaios e concertos. Afinal, seu pai era maestro da Orquestra Sinfônica de Maastricht. Era comum que o som de violinos, trompetes e tímpanos preenchesse a casa, criando uma trilha sonora constante para sua infância. Foi nesse ambiente que a paixão pela música nasceu. Ainda muito jovem, André se apaixonou pelo violino, atraído tanto pelo timbre delicado quanto pela capacidade de transmitir emoção sem dizer uma única palavra. Aos 5 anos, já praticava regularmente e não demorou para que seus talentos chamassem atenção. Determinou-se a aperfeiçoar sua técnica e anos depois foi aceito no Conservatório Real de Bruxelas, um dos mais prestigiados da Europa. Lá, estudou com o renomado professor e violinista André Gertler, figura fundamental na formação de seu estilo. A dedicação intensa aos estudos rendeu frutos. Rieu conquistou o cobiçado Premier Prix, um prêmio que reconhece os melhores alunos do conservatório. Esse momento marcou oficialmente o início de sua jornada profissional e deu a ele não apenas o reconhecimento, mas também a confiança para perseguir um sonho que já estava se formando: transformar a música clássica em algo vivo, acessível e apaixonante para qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. Desde o início de sua carreira, André Rieu percebia que a música clássica, apesar de grandiosa, muitas vezes parecia distante para o público comum. As regras rígidas, a postura séria dos músicos e o silêncio quase solene das plateias criavam uma barreira entre o espetáculo e as pessoas. Ele queria quebrar essa formalidade, aproximar a orquestra do público e transformar cada apresentação em uma experiência calorosa e inesquecível. Foi com essa visão que, em 1987, Rieu fundou a Johann Strauss Orchestra. No começo, eram apenas 12 músicos, treinados rigorosamente durante 6 meses para incorporar não só a excelência técnica, mas também o espírito alegre e participativo que ele imaginava. O objetivo não era apenas tocar com perfeição, mas interagir com o público, sorrir, se mover e fazer com que a música convidasse todos a participar. O resultado logo se mostrou revolucionário. Ao invés de manter a distância tradicional entre palco e plateia, a Johann Strauss Orchestra transformava cada concerto em uma festa. Pessoas batiam palmas, cantavam e muitas vezes se levantavam para dançar. Entre os muitos momentos memoráveis, um se destaca: sua interpretação da Segunda Valsa, de Dmitri Shostakovich. Com ela, Rieu não apenas reimaginou a peça, mas lhe deu nova vida e conquistou definitivamente
o título de Rei da Valsa. Essa abordagem inovadora não apenas atraiu fãs de música clássica, mas também pessoas que nunca haviam se interessado pelo gênero. Para André Rieu, provar que a música clássica podia ser acessível, divertida e emocionante foi uma de suas maiores vitórias artísticas. O ano era 1995 e André Rieu estava prestes a viver um dos momentos mais decisivos de sua carreira e de forma totalmente inesperada. Durante um importante jogo de futebol internacional em Amsterdã, ele conseguiu algo improvável: comprar apenas 60 segundos de transmissão ao vivo no intervalo da partida. Naquele minuto precioso, Rieu e sua Johann Strauss Orchestra apresentaram a segunda valsa de Dmitri Shostakovich. A escolha parecia ousada: colocar música clássica no meio de um evento esportivo de grande porte, mas o resultado foi surpreendente. Pouco antes do intervalo, o time do Ajax marcou um gol, garantindo que toda a atenção do estádio e dos telespectadores estivesse voltada para a apresentação. O impacto foi imediato e avassalador. Na semana seguinte, Rieu vendeu 200 mil cópias de seu CD, um feito extraordinário para um artista de música clássica. A performance não apenas ampliou seu público, mas o transformou em um fenômeno popular. Foi nesse momento que a imprensa consolidou de vez o apelido que o acompanharia pelo resto da vida: o Rei da Valsa. A partir dali, Rieu deixou de ser apenas um virtuoso do violino para se tornar um ícone capaz de levar a música clássica para arenas, estádios e milhões de lares ao redor do mundo, provando que um minuto pode, sim, mudar toda uma história. Por trás do brilho dos palcos e das valsas que encantam multidões, existe uma estrutura empresarial digna de uma grande estrela da música pop. A Johann Strauss Orchestra, que começou com apenas 12 integrantes, hoje conta com cerca de 50 a 60 músicos, além de uma equipe de apoio que ultrapassa a marca de 100 profissionais. E todos fazem parte de uma engrenagem cuidadosamente administrada por André Rieu. Manter essa operação não é tarefa simples. Rieu já revelou que precisa de cerca de $1 milhão por mês apenas para cobrir salários e custos fixos. Entre os benefícios oferecidos aos músicos estão um chefe profissional para preparar refeições durante as turnês, transporte de luxo em ônibus Mercedes-Benz personalizados, acompanhamento de profissionais de saúde e até uma creche para os filhos dos integrantes da orquestra. Mas o império de Rieu vai muito além das apresentações. Ele possui seu próprio estúdio de gravação, uma produtora responsável por criar espetáculos grandiosos, oficinas especializadas na confecção de figurinos e cenários, além de uma linha de produtos que inclui DVDs, CDs e itens de merchandising. Tudo isso fortalece sua marca e garante independência financeira, algo raro no mundo da música clássica. O sucesso é tão expressivo que Rieu figura lado a lado com gigantes da música pop em listas de maiores faturamentos de turnês, como Bruce Springsteen e Justin Bieber. Ao longo de décadas, ele provou que a música clássica também pode atrair multidões e gerar lucros milionários, desde que seja apresentada com paixão, carisma e uma boa dose de ousadia. Entre todos os símbolos de sucesso e conquistas na vida de André Rieu, nada é mais valioso para ele do que os violinos que o acompanham nos palcos. E, dentro dessa coleção, dois se destacam como verdadeiros tesouros. A trajetória de André Rieu é a prova viva de que talento, visão e paixão podem transformar não apenas uma carreira, mas um gênero musical inteiro. De um garoto fascinado pelo violino em Maastricht ao Rei da Valsa, que conquistou plateias nos 5 continentes, ele construiu não só uma fortuna impressionante, mas também um legado artístico que atravessa gerações. Sua história mistura disciplina e ousadia, tradição e inovação. Ele quebrou barreiras da música clássica, aproximou-se do público de forma única e criou um império que vai muito além dos palcos. E talvez seja isso o mais inspirador, perceber que sua verdadeira riqueza não está apenas no castelo, nos violinos raros
ou nos números milionários, mas na conexão profunda que estabeleceu com milhões de pessoas ao redor do mundo. E agora eu quero saber de você. O que mais te impressionou nessa jornada? Foi o talento, a visão de negócios ou a paixão que ele coloca em cada apresentação? Escreve aí nos comentários, vou adorar ler sua opinião. E aproveita e comenta também a palavra valsa aqui embaixo, só para eu saber que você ficou comigo até o final dessa história. E não esquece de entrar no nosso grupo de WhatsApp para ter acesso a conteúdos exclusivos e curiosidades que não mostramos aqui no vídeo. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. E claro, se gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias incríveis.